Imagina criar uma multa para acabar com o mau comportamento. E o mau comportamento quase dobrar. E o pior, quando você desiste e tira a multa, ninguém volta a se comportar. Isso aconteceu de verdade, num experimento com 10 escolinhas infantis. Nos próximos minutos, você vai entender por que punir pode sair pela culatra. E onde você comete esse mesmo erro sem perceber. Tudo começa com a Júlia. Imagina a Júlia, dona de uma escolinha infantil. O combinado é claro. A escolinha fecha às 4 da tarde e os pais buscam as crianças até essa hora. Só que quase todo dia alguém se atrasa. E aí uma professora é obrigada a ficar ali, depois do expediente, esperando com a criança no colo. A Júlia precisava resolver isso. E a primeira ideia que veio foi a mais óbvia do mundo. Multa! Claro! Se atrasa dói no bolso, os pais param de atrasar. Esse raciocínio é tão natural que tem até nome na ciência. Hipótese da dissuasão. A ideia de que, se você aumenta o castigo, o comportamento castigado diminui. É a base de multa de trânsito, de juros por atraso, de lei penal. Praticamente todo mundo, do dono de negócio ao governo, aposta nisso. E faz sentido, né? A lógica do castigo é a lógica do fogão quente. A criança encosta uma vez, queima a mão e nunca mais encosta. Dor ensina. Quanto maior a dor, mais rápido a lição. Então, uma multa é um fogão artificial. Você cria a dor de propósito para ensinar a lição. 2 pesquisadores resolveram testar essa lógica no mundo real e montaram um dos experimentos mais famosos da economia. Eles foram a 10 creches de verdade em Israel, todas parecidas, mesmo bairro, mesmo tamanho, mesmo horário. Durante as primeiras 4 semanas, ninguém mexeu em nada. Os pesquisadores só contaram, semana a semana, quantos pais chegavam atrasados em cada creche. Essa foto inicial é essencial. É ela que permite comparar o antes e o depois. Aí, na 5ª semana, veio a intervenção. 6 creches sorteadas ganharam uma multa. 10 shekels, a moeda de Israel, por atraso de 10 minutos ou mais, cobrada por criança, somada na mensalidade do fim do mês. As outras 4 creches continuaram sem multa nenhuma, servindo de grupo de controle, o termo técnico para a turma da comparação, que mostra o que teria acontecido naturalmente. Para você calibrar, 10 shekels era menos que 1 hora de babá. Uma multa pequena, mas real. E como os pais ficaram sabendo? Do jeito mais simples possível. Um aviso no mural da creche. Aquele quadro que todo pai olha na entrada. A partir de domingo, atrasos de mais de 10 minutos pagam multa de 10 shekels por criança. Sem reunião, sem drama, sem mudar mais nada na rotina. Era exatamente o que a Júlia teria feito. Agora, segura essa. O que você acha que aconteceu com os atrasos? Os atrasos explodiram. Nas creches com multa, o número de pais atrasados subiu semana após semana e depois de umas 3 semanas, estabilizou em quase o dobro do que era antes. Não foi um soluço estatístico, foi um salto grande, consistente nas 6 creches multadas. A multa, criada para reduzir o atraso, multiplicou o atraso. E o grupo de controle? Nada! As 4 creches sem multa ficaram estáveis as 20 semanas inteiras. Ou seja, não foi o calendário, não foi feriado, não foi coincidência. Aí veio o segundo choque. Na 17ª semana, os pesquisadores removeram a multa. Se a multa causou o problema, tirar a multa resolve, certo? Errado. Os atrasos continuaram lá em cima, como se nada tivesse acontecido. O estrago ficou. Coloca lado a lado e o tamanho da surpresa aparece. A teoria dizia, multa entra, atraso cai. Multa sai, tudo volta ao normal. A realidade, multa entrou, atraso quase dobrou. Multa saiu, atraso continuou alto. A previsão não errou por pouco, errou de direção. E é aqui que mora a pergunta de 1 milhão. Por que cobrar pelo atraso deixou os pais mais à vontade para atrasar? Imagina a seguinte situação. Você é aquele pai ou mãe que chega atrasado para buscar a criança na creche e fica com culpa porque tem que deixar o funcionário esperando, fica prejudicando o ritmo das atividades do dia. Aí a creche pensa, vamos cobrar uma multa pelo atraso. Assim, as pessoas vão parar de se atrasar e vão voltar a cumprir o horário. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Pensa comigo. Imagina um cachorro com um colar inflável para ele não ficar se lambendo. Você aperta o colar e vai arrumando a comida para ele. Aí o cachorro fica com fome e começa a pensar no que vai comer. Imagina agora que esse cachorro é a creche. O colar inflável é a multa e a comida é o atraso dos pais.
Quanto mais apertado o colar, mais comida o cachorro ganha. Quanto mais apertada a multa, mais tempo os pais atrasam. Por quê? Porque em vez de você se sentir culpado porque ficou atrasado e prejudicando o funcionário, você simplesmente paga e segue. É como numa balada que você paga rápido para entrar na fila. Então, o que a creche deveria fazer? Ela deveria investir mais na atividade das crianças para que elas fiquem mais motivadas para ir para a escola. Ou deveria priorizar o trabalho dos funcionários para que eles consigam voltar para casa. Imagina agora uma mulher chamada Márcia. Ela trabalha muito e é muito organizada. Mas ela sempre chega atrasada para buscar o filho na escola. E a Márcia fica com culpa porque deixa o funcionário esperando e prejudicando o ritmo das atividades do dia. Aí a escola pensa, vamos cobrar uma multa pelo atraso. Assim as pessoas vão parar de se atrasar e vão voltar a cumprir o horário. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Pensa comigo. Imagina uma mulher chamada Márcia. Ela trabalha muito e é muito organizada. Mas ela sempre chega atrasada para buscar o filho na escola. E a Márcia fica com culpa porque deixa o funcionário esperando e prejudicando o ritmo das atividades do dia. Aí a escola pensa, vamos cobrar uma multa pelo atraso. Assim as pessoas vão parar de se atrasar e vão voltar a cumprir o horário. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Pensa comigo. Imagina uma mulher chamada Márcia. Ela trabalha muito e é... A chave está no que o contrato da creche não dizia. Ele dizia o horário, dizia a mensalidade, mas não dizia o que acontecia se você atrasasse. Os economistas chamam isso de contrato incompleto, um acordo cheio de espaços em branco. E nesse espaço em branco morava um medo útil. Se eu atrasar demais, vai que expulsam meu filho. Era esse medo do desconhecido que segurava os pais. A multa preencheu o espaço em branco e destruiu o medo. É como aquele vizinho que te dá carona de vez em quando. Por ser um favor, você usa com parcimônia, com gratidão, quase com vergonha de pedir. Agora imagina que ele diz, vou cobrar R$10 por carona. Pronto, virou um Uber ruim. Você pede quantas caronas quiser, sem culpa nenhuma. Ora, você está pagando. A professora que ficava até mais tarde era o favor. A multa transformou o favor em serviço com preço. Esse é o achado que dá título ao estudo. Uma multa é um preço. Multa deveria ser um sinal moral. Isso é errado, não faça. Mas o cérebro dos pais leu como sinal de mercado. Atrasar custa 10 shekels. Logo, atrasar está à venda. E se está à venda, quem paga, compra sem culpa. Pior, 10 shekels era barato, menos que 1 hora de babá. A creche virou, sem querer, a babá mais barata da cidade. Mas ainda falta explicar o mistério final. Por que tirar a multa não consertou nada? Porque informação não tem volta. A multa revelou aos pais o pior cenário. Relaxa, o máximo que acontece é pagar 10 shekels. Ninguém expulsa a criança por atraso. Tirar a multa não apaga essa descoberta. Nas palavras do estudo, uma vez mercadoria, sempre mercadoria. E tem um detalhe cruel. Quando a multa saiu, o atraso, que já tinha virado produto, simplesmente ficou de graça. Esse mecanismo aparece em muito mais lugares do que creche. Porque informação não tem volta. A multa revelou aos pais o pior cenário. Relaxa, o máximo que acontece é pagar 10 shekels. Ninguém expulsa a criança por atraso. Tirar a multa não apaga essa descoberta. Nas palavras do estudo, uma vez mercadoria, sempre mercadoria. E tem um detalhe cruel. Quando a multa saiu, o atraso, que já tinha virado produto, simplesmente ficou de graça. Esse mecanismo aparece em muito mais lugares do que creche. Porque informação não tem volta. A multa revelou aos pais o pior cenário. Relaxa, o máximo que acontece é pagar 10 shekels. Ninguém expulsa a criança por atraso. Tirar a multa não apaga essa descoberta. Nas palavras do estudo, uma vez mercadoria, sempre mercadoria. E tem um detalhe cruel. Quando a multa saiu, o atraso, que já tinha virado produto, simplesmente ficou de graça. Esse mecanismo aparece em muito mais lugares do que creche. Os mesmos pesquisadores fizeram outro teste, agora com recompensa em vez de castigo. Pediram para grupos resolverem 50 questões de QI. Um grupo ganhava uns centavos por acerto, outro ganhava bem mais e um grupo não ouviu falar de dinheiro. Resultado, o grupo dos centavos foi pior que o grupo sem pagamento nenhum. Mencionar dinheiro transformou um desafio legal num bico mal pago. É o mesmo mecanismo da multa, pelo espelho. O preço pequeno apaga a motivação de dentro. Agora olha em volta. Pagar o filho para arrumar o quarto pode matar a noção de que arrumar é obrigação. Virou trabalho, e trabalho se negocia.
A empresa que cria taxinha de cancelamento descobre que cancelar virou produto. O chefe que paga a hora extra sem critério vê a hora extra virar rotina. Ora, tem preço, tá à venda. Em todos os casos, o erro é o mesmo. Colocar preço numa engrenagem que rodava na boa vontade. Fica a lição da Júlia. Um incentivo nunca muda só o custo, ele muda a mensagem, muda o jogo inteiro. Antes de criar uma multa, uma taxa ou um prêmio, pergunte, o que isso diz para a pessoa do outro lado? Estou precificando algo que funcionava por respeito? Se for punir, o estudo sugere que castigo simbólico é pior que nenhum e que o preço, uma vez colocado, não se tira. A Júlia só queria os pais no horário. Descobriu que o bolso é mais fraco que a culpa.